Eu queria agradecer a todos os presentes aí. Eu não sei o grau de informação de todo mundo, mas eu vou começar dizendo o seguinte: o que diz a Constituição, no seu artigo 22? Compete privativamente à União legislar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 jazidas, minas ou os recursos minerais e metalúrgicos. É isso que diz a Constituição. A regulamentação sobre o setor mineral foi atribuída inicialmente à DNPM, depois à Agência Nacional de Mineração. A legislação ambiental, sim, compete ao Estado. Portanto, você tem uma legislação aqui que regula a mineração, tecnologia de barragem, segurança de barragem, tudo isso é atribuição privativa da União. Porém, em Minas, diante da tragédia de Mariana, né, ali, ao discutir a questão ambiental, que é uma atribuição da legislação estadual, de uma maneira compreensível e, eu diria mesmo, adequada àquele momento, ao discutir uma lei de meio ambiente, introduziu temas que são fundamentalmente da legislação sobre a exploração mineral, tá certo? Então, essa lei ficou tramitando lá, na Assembleia. Eu entrei nessa discussão antes de ser deputado, tá? Essa lei estava discutida, eu fui eleito em outubro, novembro, dezembro, eu já eleito, eu compareci na Assembleia voluntariamente, eu não era parte da discussão, porque eu não tinha tomado posse, eu participei muito dessa lei ambiental, certo? Era uma lei que, do ponto de vista da Constituição, ela tinha que se debruçar sobre os assuntos ambientais. Em função da questão de Mariana, Brumadinho não tinha acontecido ainda. Eu tomei posse em 1º de fevereiro de 19. Brumadinho foi em janeiro de 19. Eu tomei em novembro, dezembro. Eu me integrei nessa discussão. E claro que ela tinha uma forçação de mão, em nome de discutir meio ambiente, ela, até com uma resposta política à questão posta do problema de Mariana, que nada tinha sido feito, ela avança na questão tanto é que essa parte ela avança condenando e proibindo uma lei ambiental, mas tudo bem, a tecnologia a montante, né, do alteamento a montante, que é perigoso. É bom lembrar que as empresas privadas, elas vão naquilo que é mais favorável economicamente para elas. A Vale, enquanto foi uma empresa estatal, ela jamais fez um alteamento montante, porque era mais caro, mas é uma empresa estatal, ela tinha que ter uma visão pública, republicana da exploração mineral, né? Isso é muito importante ficar sublinhado aqui. A Vale estatal nunca utilizou o alteamento montante, porque ele era mais barato, mas uma empresa estatal tem que ter outras preocupações, senão a lucratividade, que é o que veio ser introduzido na Vale depois da sua privatização. Então, participei, como ela a lei avançava, e eu acho que corretamente, tanto votei a favor, avançava na questão mineral, eu mesmo deixei consignado, inclusive na discussão com o Ministério Público, que quando nós tomássemos posse, nós imediatamente começaríamos, aí sim, uma discussão sobre a exploração mineral tão importante em Minas Gerais. Isso ficou consignado que seria feito. E eu tentei fazer ao longo do meu mandato. Tá certo? Quando veio a questão de Brumadinho, né, a nossa posse era em 1º de fevereiro, 5 dias antes da posse, uma semana, não lembro exatamente o dia.
eu acho que dia 25 de janeiro, se não me engano, teve Brumadinho, a Lama estava lá buscando, houve, claro, uma pressão para aprovar logo a lei, né, que ela ganhou o apelido inicialmente de Lei de Segurança da Barragem, evidentemente que não é isso, era uma espécie de uma forçação da Assembleia para dizer que ela estava cuidando disso, e depois pegou um apelido ainda mais, esse Mar de Lama Nunca Mais. Ela não jamais iria impedir, até porque, como ela foi, essa forçação dela em direção à legislação mineral foi por causa de Mariana, ela insiste muito, aliás, ela incide apenas sobre as barragens de alteamento a montante em atividade. Em atividade. Por quê? Porque Mariana era uma barragem de alteamento a montante em atividade. Quando vê o corre-corre para aprovar, ninguém preocupou muito com isso. Mas se essa lei tivesse sido aprovada no dia que ela foi apresentada, em 2017, se ela tivesse tido a mesma rapidez, ela não teria incidência nenhuma sobre Brumadinho. Porque a barragem Córrego do Feijão é uma barragem inativa desde 2014. Tá certo? Portanto, existe a lei que estabelece uma série de coisas. E o que faz essa mesma lei em relação às barragens inativas? Atribui ao Executivo, aos seus órgãos ambientais, resolver o que fazer com elas. Tá certo? Isso é prerrogativa da União. E das ativas, o que diz a lei? A lei ambiental, que avançou corretamente naquele momento, até porque a agência não tinha feito nada, ela avança na questão das barragens em atividade apenas, e atribui o quê? Quem não cumprir vai se entender com os órgãos ambientais do Executivo. Atribui ao Poder Executivo a função de saber o que fazer com aquelas que descumprirem as regras de barramento de minério de ferro. É bom lembrar que a lei trata também exclusivamente da questão de minério de ferro. Ela não trata de rejeito, por exemplo, de bauxita, bauxita, sei lá como é que fala, manganês, sei lá o quê, nem de nióbio, nada disso. Mas ocorre que a agência, posteriormente a isso, estabeleceu diretrizes. A agência, que pela Constituição brasileira seria responsável por esse tema, estabeleceu as datas de 25 de... Geral depois me socorre. Para determinado tamanho da barragem até 25, determinado tamanho da barragem até 27. Tá certo? Eu chamo a atenção para isso, que quando eu me dispus a legislar sobre isso, foi numa sequência que eu tentei, desde 2019, no ano da posse, aquilo que eu propus para todos fazer, eu acho que quem propõe para os outros deve começar por si. Ô, Geraldo, eu acho que eu não passo um único ano sem apresentar alguma proposição legislativa sobre desenvolvimento mineral. Não. Quando veio a pandemia, eu fiz vários pronunciamentos e apresentei vários projetos de lei e podemos voltar a discuti-los, porque eu achava que a questão do equilíbrio fiscal, que a legislação da época obrigava, que ainda, né, ela não pode obrigar, ela induz, através de impondo ao Estado a continuidade do pagamento das suas obrigações de amortização da dívida com a União. Eu apresentei diversos projetos que eu gostaria muito, vencido essa, eu vou fazer a questão de aproveitar o embalo e começar uma discussão mais ampla, mais robusta,
sobre o que eu entendo que deve ser feito para a retomada do desenvolvimento econômico. Ou seja, superar, se é que existe o desequilíbrio fiscal, através do impulsionamento saudável do equilíbrio das contas públicas e através do crescimento econômico e também da taxação dos nichos que estão excluídos do sistema tributário, equivocadamente, do meu ponto de vista, e assim, ser a maneira saudável de reequilibrar as contas do Estado. Inclusive, quando veio a pandemia, eu, em vários pronunciamentos, eu posso pegar também todos eles, e também, não é para falar, sempre apresentei projetos de lei sobre isso, eu disse, olha, a crise econômica vem forte depois da crise sanitária. O mundo vai viver uma depressão, como de fato viveu, está vivendo. O crescimento econômico vai ser muito baixo. E eu proponho, olha, e como os investimentos no mundo inteiro estão muito retraídos por causa da pandemia, é hora de Minas pular na frente e fazer uma legislação saudável para atrair investimentos. Eu estabeleci vários segmentos sobre isso, inclusive a mineração. Essa questão de colocar uma das questões que eu sempre coloquei dentro desse ponto de vista, eu não sei qual foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei, porque eu tenho o hábito de retirar e apresentar outro, que eu sempre não fui pressionado por ninguém, não. Eu acho, Deraldo, que eu não tenho nenhum projeto de profundidade que eu não tenha retirado e apresentado outro, nenhum. Porque são temas complexos e eu sempre fiz isso. Então, se alguém diz que, olha só, retirou porque eu bati em pé, claro que eu faço, já fiz todas as vezes. Eu atendo, sim, o que as pessoas pedem e tenho muito orgulho disso. É uma das coisas que eu mais me orgulho na minha maneira própria de legislar. Portanto, quando eu digo tal dispositivo vale durante a pandemia, eu escrevi isso a primeira vez, eu acho que foi em 2020. Eu acho que o projeto é de 2020, o que pela primeira vez tem escrito isso. Por quê? Por que as empresas, apesar de já ter a tecnologia de processamento a seco, não automaticamente são todo mundo lá, porque ele é caro. É muito mais barato fazer no processo a úmido do que o processo a seco, especialmente se o preço da energia está lá em cima, porque ele economiza água no seu processamento, mas ele gasta energia, que muitas vezes é água, muitas vezes é petróleo, sei lá de onde vem a energia, é solar, espera, né? Mas incide no custo. Tanto é que a Vale Estatal não usava a montante e depois a Vale passou a usar. É bom lembrar que as empresas da Vale, de alteamento a montante, todas foram compradas, certo? Não tem nenhum alteamento a montante feito pela Vale Estatal. E esse mesmo critério da escolha pelo mais barato, pelo mais eficiente na busca do lucro, isso norteou essas empresas. Como eu queria sempre, não foi agora não, moçada. Eu não faço questão, Geraldo, de divulgar, depois mandar para todo mundo, com data de apresentação e tudo. Quando eu queria acelerar a economia, tem um projeto só. Eu acrescento não só a questão de estimular o uso da tecnologia a seco. E como que eu estimulo? Se ela é mais cara, eu estimulo oferecendo algumas vantagens. Tem pessoas que não sabem fazer contas básicas. Por exemplo, se eu gasto um dinheiro adquirindo um direito minerário, 50 milhões, para falar o valor barato, né? Depois, para quem entende o mínimo de exploração mineral, sabe que eu vou gastar 10 milhões fazendo as prospecções. O capital está lá empatado, está lá. Gastei 50 mais 10, sem contar o pessoal que trabalhou nisso, os técnicos,
as pessoas ficarem empregadas. E depois eu fui começar, então, depois de passar pelo DNPM, hoje a agência, então, com esse direito de lavra na mão, esse decreto de lavra, e aí já foi a temporada, eu vou buscar o licenciamento. Se eu disser, se você tiver licenciamento a seco, eu acelero para você. Por quê? Porque é uma vantagem que eu posso oferecer. Eu posso, porque ele é muito mais seguro do que a úmida. O que ele vai fazer com as barragens? Nada. Ele não tem barragem. Nem a montante, nem a jusante, nem a barragem, nada. Ele é a seco. A maneira, alguém acha que isso não é uma vantagem econômica enorme. Eu que já investi um tanto, eu tenho que esperar mais 10 anos. 10 anos não é força de expressão. 10 anos não é força de expressão. É 10 anos mesmo. Ou então alguém me mostre algum projeto de mineração que gastou menos de 10 anos e foi aprovado agora. Me mostre um. Eu desconheço projeto de mineração que tenha sido da apresentação da licença prévia até a licença de operação e até entrar em operação, eu desconheço alguma que tenha gastado menos de 10 anos, seja 10, seja 8, seja lá o que for. Tá certo? Então, isso é um dos estímulos que eu ofereci. Tá certo? Na época, eu colocava, você quer vir a seco? Eu te ofereço uma vantagem econômica. Porque, em vez de eu começar a amortizar meu investimento, não vou nem contar o tempo que gastou nas prospecções, nas pesquisas. O que eu estou falando, e tem economistas aqui me ouvindo, isso aqui é um beabá. Eu não estou falando nada de misterioso. Tá certo? Eu não estou inventando modo para proteger minerador nenhum. Eu quero atrair os capitais. E, na época, quando eu coloquei isso, se discutia muito Gandalela, ou seja, Projeto Apolo, que era úmido, eu me bati contra ele, tá certo? Em todos os projetos de retomada do desenvolvimento, tem um dispositivo lá, e eu vou mandar esses projetos para vocês, que não são de agora, não é porque ninguém está me apertando, não, é porque são as coisas que eu acredito, faz parte das minhas propostas, nas propostas que eu acredito, está dito lá que deve taxar as exportações de minério, do ouro e do minério de ferro, sobretudo. Está lá. Está lá. Tá bom, gente, não escrevi agora porque não veio um grupo me cobrando, não. E esse, pela repercussão que teve, eu recebi sugestões que me pareceram muito válidas. Por exemplo, em vez de dizer em geral, eu digo, poderá ser feito. Tá certo? Poderá. Se houver uma avaliação de segurança para isso. Mais do que isso, eu digo, entre a instalação e a operação, tem que parar 3 meses para a autoridade ambiental poder fazer a sua verificação. Se houver necessidade de drenagem, ou se houver construção ali de pilhas, mais 3 meses, 6 meses, consultei nos escritórios todos, é possível, sim, fazer sondagem, e se não tiver condição, não continua. Quando acabou. Eu achei um aperfeiçoamento muito bom. Infelizmente, no projeto que eu vou mandar não está assim. Mas a ideia de, durante a pandemia, poder fazer isso, mas se der certo, é por da lei, pô. Eu pus durante a pandemia, porque eu dizia, olha, aproveita que está acabando, é para ver investimento logo. Eu pus o atrativo e disse, e não tem que licenciar e ficar sentado em cima, feito a Vale faz. Não. Se não começar o investimento no prazo de 1 ano, cai esse licenciamento. Tá certo? É um sistema usado para tudo na Austrália, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eu estou dizendo isso, né? Todos que gostam, olha o que eu fiz, olha a minha coerência, o que eu fiz, olha a questão da Vale, meu Deus do céu, eu não conheço ninguém da Vale, eu conhecia a Vale
no governo Lula, isso eu conhecia. Né? Eu conhecia, no governo Dilma ainda, conhecia. Depois não conheço ninguém, que não tem nada a ver com a Vale. Me acusar de ser amigo dos mineradores. Eu tenho alguns amigos meus, não tem problema nenhum, não. Eu bebo com eles em público, tá? Não é escondido, igual eu sei que algumas pessoas fazem. Não, eu em público. Quiser ir sexta-feira na Casa do Porto, estou lá. E vários vão lá. Gente, os mineradores de Minas Gerais, tem algum que quer ampliação da exploração de minério na Serra do Mar? Você acredita nisso? Você acha que tem algum que queira que o projeto Apolo aconteça depressa? Eles todos são fornecedores da Vale, são fornecedores da Uzi Minas. A Serra da Moeda, quem quer é a Gerdau. Eu não conheço ninguém. Eu sou amigo dos mineradores aqui, alguns. Nenhum deles tem barragem montante e nenhum está torcendo para o projeto Gandarela sair logo, não. E muito menos ampliar a Serra da Moeda. Eles querem que a Gerdau continue produzindo e comprando deles. Alguém não tem dois neurônios para plugar um no outro, não? Você acha que os mineradores daqui querem que a Vale amplie a sua própria mineração aqui com o projeto Apolo? Claro que não. Eles querem vender para a Vale, que é o cliente deles. Pelo amor de Deus, para pensar, tinha que usar pelo menos. Aí eu fiz até uma emenda dizendo, olha, só para tirar, óbvio que não tinha nada a ver com o projeto Apolo, nada a ver com o projeto Apolo. Eu botei lá, depois se representar o projeto, já vem no modelo novo. Esse sistema, ou seja, LAC, não se aplica aos projetos de mais de 10 mil toneladas ano, o projeto Apolo são 14. E nem tenham reservas acima de 300 milhões de toneladas. O projeto Apolo, mesmo reduzido, que diminuiu em 70%, eles falam que não mudou nada, ele era úmido, passou a ser assim, não vou discutir o projeto Apolo. Mas ele tem 300 milhões de toneladas. Está fora, esquece o projeto Apolo. Para falar a verdade, eu acho que tem alguma coisa que meus amigos mineradores gostaram desse. Mas como sugestão não foi minha, que eu bater em mim, beleza, está justificado. Mais do que isso, enquanto se discutia esses 37 bilhões de compensação da Vale, eu posso resgatar também, tem tudo isso armazenado, eu perdi a conta de quantos pronunciamentos eu fiz pedindo que, em lugar de pedir compensação à Vale, nós aproveitássemos a Codemig, que é uma empresa mineradora, para absorver os direitos minerários da Vale do quadrilátero ferrífero. Por quê? Não é porque eu sou contra o sistema, nada disso, eu sou a favor. Mas eu acho que no quadrilátero ferrífero, veja bem, tem fundamento. Porque em outro lugar pode, aqui não pode. Não tem que ser que eu sou a favor da sangue, não, porque lá pode. Lá pode. Aqui não pode, sabe por quê? Não existe no mundo mineração mais complexa do que no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Aqui a mineração está imbricada com o lençol freático, com as nascentes de água, com a Mata Atlântica, com o nosso patrimônio paisagístico, turístico, religioso, histórico, com as nossas núcleos urbanos históricos, até porque eles passaram a existir por causa da mineração, eles correram para onde tinha mineração. E, sobretudo, de vidas humanas. Com essa complexidade, você não pode ter uma quase monopolista que vai explorar os recursos minerais que são públicos em função da sua lucratividade. Não pode. Aí tem que ser uma exploração que tem uma visão holística, uma visão de conjunto. Não é mania de perseguição da Vale. Eu não faço discurso bonito e furado, como eu já vi companheiros meus de partido, que o PT, você vai lá no manifesto de fundação dele, condena a demagogia, condena o discurso bonito e falso.
que falam em anular a privatização da Vale, como se eu pudesse anular os direitos minerais da África e em vários países do mundo. Mas eu pegava uma coisa concreta. Vamos multar a Vale, sim, tomando os direitos minerários no quadrilátero ferrífero. Não tive apoio para isso, não. No centro Vitório Mediori fez uma crônica lá, falando, é isso mesmo, tem que tomar mesmo. Eu não chamei ninguém de lobista da Vale porque eu não tive apoio. Não fiz isso, não. Eu manifestei minha opinião, posso passar. Eu fundamentei porque tinha que ser uma estatal nesse caso. E tinha que estatizar tudo. Não. Não. As outras não precisam, porque elas não têm esse poder de domínio sobre o quadrilátero ferrífero, só a Vale. Se a gente fizesse isso com a Vale e tivesse uma exploração mineral diferente, parênteses, você sabe como é que é remunerado o conselho da Vale? Você sabe como que é remunerada a diretoria da Vale? Tem um fixo gigantesco, pelo menos do meu ponto de vista, e um resultado sobre o lucro. Portanto, quem vai gerir a Vale até por interesse pessoal do seu estatutário, que é o máximo de lucro. Aqui no quadrilátero ferrífero, não. Aqui não. Aqui, no mínimo, respeite a Vale estatal, que não fazia alteamento a montante, porque era pública. E aqui tem que saber que a exploração mineral é importante, mas ela tem que ser modulada, ela tem que ser gerenciada pelo conjunto das outras questões afetadas. É fazer um discurso, sabe? Ir lá falar que está proibido mineração na Serra da Moeda? E aquela mineração que está para derrubar lá? Como é que conserta aquilo sem minerar? Me explica. Me explica. Me explica. Se você quer fazer os taludes, isso é mineração. Tá certo? Então, pessoal, eu tenho essa trajetória. Isso é a primeira coisa que eu queria. Fiz uma longa dissertação aqui para falar da trajetória da lei, da Constituição, o que rege tudo isso e por que eu apresentei coerentemente um projeto para não é nem estimular, para não causar um desestímulo à exploração mineral, às inversões minerais aqui. Se alguém estabelece um prazo, como a lei estabeleceu de 3 anos, e desconhece na sua aplicação que dos 3 anos, quase 2 foram na pandemia, que a própria Assembleia altera o seu funcionamento, que tudo alterou o seu funcionamento. E a mineração? Os escritórios que vão fazer, que deveriam fazer os projetos de descomissionamento das barragens, e isso é muito perigoso. A barragem de Feijão estava desativada, mas a acusação é que a Vale estava mexendo. Mexer em barragem é perigoso. Deve ter muito dinheiro aí. Portanto, como é que eu vou fazer o descomissionamento? Eu não estou protegendo ninguém. Eu só estou falando aquilo que eu, pelo meu jeito de legislar, eu tenho que ser racional. Eu tenho que fazer aqui o que eu faria no governo do PT aqui. Eu tenho que fazer aqui o que eu recomendaria ser feito no futuro governo Lula. Você acha que eu vou meter a mão e descomissionar uma barragem que está lá há 40 anos, que eu não sei como é que está o fundo dela? Eu vou fazer sem sondagem? Alguém podia fazer sondagem no período de isolamento? E a cadeia de suprimentos? Até a indústria automobilística. A mineração, não. E o que é mais interessante, pessoal, que algumas vozes que acusam, estão querendo mexer na lei sagrada, os mesmos que pediram, o CPF é o mesmo, tá certo? Se fizer DNA da língua, é a mesma. Que pediam a suspensão geral
da mineração, sem perguntar como é que ficariam os funcionários. Nunca entraram numa mineração para falar uma bobagem desse tamanho. Uma bobagem desse tamanho. A mineração é feita com equipamentos. Hoje, em Minas Gerais, pessoal, em Minas Gerais, em Minas, lá em Juiz de Fora, fabrica caminhão de 300 toneladas de caminhão autônomo, tá certo? Empresa de Juiz de Fora, tá ruim? Caminhão autônomo. Alguém já viu caminhão autônomo aqui no estado? Não. É só na mineração. Tá lá. Não manda parar. Vou desempregar as pessoas. Os municípios vão ficar sem receber. Porque tem um espiroqueta aí que resolveu mandar parar. E esse mesmo espiroqueta aí está querendo dizer agora que devia ter descomissionado em 3 anos. Então, eu tive a coerência de alterar os 3 anos lá atrás, que é a maneira correta. A maneira correta. Continuo achando que era correto. O projeto que eu retirei alterava o prazo da maneira correta. Era alterando o prazo lá atrás. Mas já que a lei é sagrada, beleza. Retiro. Até porque eu estava cheio de propostas para colocar. Cheio. Porque os únicos comentaristas dos projetos de lei, pelo menos que eu apresento, tem muito comentarista de economistas, engenheiros, investidores. Tem. Esse é o público que me sugeriu. Se a coisa é boa, eu acato. Essa foi uma concessão, mas que eu fiz. Houve um clamor, e disseram, isso tem um clamor. Gente, vou ouvir o clamor do meu povo. Eu não ponho mais, não quero mexer mais na lei sagrada. Seja daqui para frente, tudo bem. Sabe o absurdo que continha? Qual o prazo? O prazo fixado pela agência, que é aquele 2027, que era da agência. O quê? E agora retirou. Então, pessoal, eu apresentei o projeto, representei, eu acho que ele é corretíssimo. Ele aproveitou o embalo para colocar um monte de coisa muito importante, não tinha colocado. A questão das relações de trabalho, já que a ideia é ampliar, eu recebi uma das pouquíssimas críticas que eu recebi de conteúdo, que foi do negócio chamado Gabinete de Crise, que eu nem sabia que existia. Eu li esse texto, que é muito furioso em cima de mim, mas eu aprendi e tento aplicar, não vou desviar falando de qual filósofo, preste atenção nos ataques dos seus inimigos, porque eles vão procurar seu ponto fraco. Eles vão atirar no ponto fraco. Ouça, eles são seus aliados. Eles estão dizendo quais são os seus pontos fracos. Presta atenção. Então, aquele texto furioso, o que ele diz? Primeiro, ele fica revoltado porque mexe na lei sagrada. Tudo bem. Não vamos ser tema, não. Senão, né, na lei de vigor. Até porque a lei sagrada, quem sou eu para fazer emenda, mesmo discordo de vários pontos dela, que são as tábuas da lei, né? Então, as 10 está lá e tal, beleza. Não vou fazer emenda também a elas, não. E discordo de vários pontos, tá? Aí também não me perguntei quais. Quem sou eu para entrar nessa? Bom, voltando à questão, né? Nesse texto, ele fala assim, por que em vez de mexer na lei, ele não resolve o negócio de Araxá, que foi feito sem audiência pública? Falei, gente, eu nem sabia que tinha negócio de Araxá. Aí eu fui lá e coloquei. Eu ia até usar o nome, viu, Armon? Eu tenho, Assembleia Fiscaliza. Eu ia pôr Observatório Fiscaliza, mas aí eu acho que eles iam tomar como ironia, aí eu não usei o nome, mas eu disse, gente, eu não sei o que era Araxá, eu coloco para todo mundo. Em vez de fazer audiência para Araxá, como estão reclamando, em vez de fazer aquilo, vai lá em Araxá, que foi implantado sem audiência pública. Vão fazer uma audiência pública para todo mundo, pronto. E uma vez não, todo ano, pronto. Todo ano. Está resolvido o problema de Araxá, sei lá, mas pelo menos o clamor do Grêmio de Crise está resolvido. A sugestão dele eu catei. Diz lá, por que em vez de fazer isso, você não resolveu a calção, que ficou como um regulamento,
E o executivo não faz isso nunca? Eu falei, gente, boa ideia. Eu não posso trocar a lei, assim, né? Não posso mexer. Enquanto não houver regulamento, a caução tem que ser paga. É o seguinte, valor mínimo, 1 bi. Alguém pode achar pouco? Sei lá, passa para 2, passa para 5, passa para 100. Mas essa inspiração foi lá, no gabinete de crise. Então, várias coisas que eu coloquei foram inspiradas por eles, não? Porque eles colocavam como um desafio, né? Por que você não põe? Eu sou lá contra a caução, põe lá a caução, cara. E daí, quem achar que é pouco, fala assim, você colocou, mas tá pouco. Tudo bem. Mas desse jeito não tá bom. Agora, para eu colocar um negócio desse, né, eu tenho que respeitar as minhas convicções e minha história e as pessoas que, muitas que me apoiam por esse jeito que eu tenho. Os que me chamam de traidor, sem nunca ter me apoiado, eu não tenho compromisso nenhum com eles, nem com as ideias dele. Quem poderia me chamar de traidor é quem acredita em mim do jeito que eu sou. Esse sim poderia me chamar de traidor. Eles não. Não tem nada com as ideias deles. Aí o quê? Então, para colocar a caução, que tem que ser caução para tudo, aí a minha presidente do Sindicato dos Economistas, eu não posso fazer isso de uma maneira irracional. Então, eu dividi. E eu sustento isso. Ah, mas está protegendo. Gente, está protegendo? É só revogar. Pede a supressão do. Vai lá e pede para suprimir. Que coisa boa, vai lá. Mata no peito essa e pede para suprimir. Mas para eu colocar que tem que ter a caução, eu tenho que dizer, eu tenho que ter a caução para emergência que tem que ter liquidez. Ou então eu vou fazer igual os mineradores preferem, que a caução seja só para emergência. Aí eu estaria atendendo, eu seria acusado de atender os mineradores. Se eu colocar uma caução muito pequena, eu seria acusado de atender os mineradores também. Porque esse não dá para atender o socorro, digamos, estrutural posterior, que é muito mais caro. O que é que eu fiz? Não recebi aplauso de ninguém, me esperava. Alguns falaram, que boa ideia, bacana, que solução genial, não ouvi de ninguém. Mas eu mesmo falando de mim, eu achei a solução genial, uma boa. Eu dividi a caução em 2 partes. Uma com liquidez para o atendimento emergencial, a outra com patrimônio fundado, é isso. A liquidez, gente, para quem também acha que caução cai do céu, a caução com liquidez, você tem que comprometer na caução aquele que vai servir para a empresa investir, financiamentos. Eu sou a favor do investimento. Já repeti isso 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes. Se eu imobilizo a empresa com os seus ativos servindo de caução, eu quebro a perna dela para pegar financiamentos para investir. Isso eu não faço. Pode me chamar de lobista de não sei quem. Eu tenho certeza que a Vale não depende disso. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a Gerdau não depende disso. Tenho certeza. Você quer o quê? Quebrar a perna de quem? Eu não quero quebrar a perna de ninguém, nem da Vale, se ela tiver um comportamento correto. Eu falo isso em qualquer lugar. Se não tiver, sou a favor de caçar o direito minerário, como está no projeto de lei. Como está uma novidade. Então, essa divisão, eu permito ter uma caução com liquidez. Aí eles que se virem, ou para pegar fiança bancária, que custa dinheiro, ou para comprometer o seu patrimônio com liquidez, que são ações, investimentos, né? Para aquilo que eu achei uma boa solução. Uma boa solução. Eu incluo na caução, aí sim, o próprio direito minerário dele. Por que não? Que ele se consorcie com outros. A lei hoje permite. Então, vamos usar. Agora, você acha que eles estão achando bom? Tem que meter a mão, pegar a fiança bancária para fazer uma caução a partir de agora? Você acha que alguém está batendo palma para mim? Me mostra um que está gostando disso. Um. Então, alguém gosta.
de ter uma calção de 1 bi? Me pergunta se tem alguém batendo papo. Então, pessoal, o projeto está aí, tem vários aspectos, né? Se alguém acha que não deve ter rito Covid, em vez de fazer manifesto, vai lá e pede para o André, para o Ulisses, ou diretamente para o Agostinho. Quem decide rito Covid são eles. Me mostra onde que eu pedi rito Covid. Eu apresentei o projeto. Se quiser esperar passar o rito Covid, que espere. Eu fiz minha parte. Lembrando que veio a portaria 95, cumprida sua atribuição constitucional, retirou aquele prazo, revogou aquele prazo e fez uma coisa muito melhor. Tem prazo mais nenhum. Eles fazem o prazo que quiser. É caso a caso. Você acha que alguém, até dia 25, vai ficar sem apresentar lá a sua justificativa? Nem precisa. Eu nunca ouvi de ninguém. Só falar. Teve pandemia, teve não sei o quê, teve solução de continuidade da cadeia de suprimentos. Alguém vai duvidar. Tem que falar isso. E a ANM, depois vai colher os projetos, vai dar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, do jeito que quiser. Não tem mais prazo, tá bom? E não tem mais as penalidades duríssimas, que eu coloco. Muito mais duras. Multa de 50 milhões, multa de um monte de coisa. Está lá. Não vou nem falar isso, que eu já falei muito. Mas veio a resolução 95. As pessoas da mineração estão super satisfeitas, porque não ia ter que disputar a justiça. Eu acho que uma enorme chance de ganhar, porque, né, a legislação sobre mineração tem que ser federal. Não sei. Com certeza, falei com eles, que eu tive, por acaso, com um jurista especializado nisso, mas ele só falou uma coisa: olha, não tem jeito, sempre vai ter alguém que vai entrar na justiça, isso aí faz parte da vida, né? Denunciar para o Ministério Público, descumprir, ter uma lei estadual, isso aí faz parte da vida. Então, eu já sei, é desse jeito mesmo, né? Então, eu não tenho justificativa mais para esse prazo que eu coloquei. Eu peguei o prazo que era o da Agência Nacional de Mineração e coloquei. Que crime, que absurdo! Pegou o prazo recomendado. Então, como isso acabou, eu posso. E também, o meu objetivo, que era não criar insegurança jurídica, não é apavorar ainda mais os investidores, porque, né, tem uma lei, dá 3 anos, que não é nada, tem 2 anos de pandemia, e mete o ferro, quem vai querer entrar numa arapuca dessa? Por que o Brasil não cresce? Porque não investe. Não investe por quê? Porque tem um monte de coisa que espanta o investidor. Uma bagunça feita essa, de dar 3 anos para descomissionar a compra. Né? Teve uma lei federal que deu 1 ano e meio, o Brasil inteiro. Está brincando? Mas então, então, pessoal, primeiro vamos discutir esse projeto, mas a minha sensação é que, dado, inclusive, o acúmulo de sugestões que já tem, eu li as sugestões ótimas do Nilo, algumas, inclusive, já estavam, sabe, Nilo, nessa emenda que eu estava apresentando, já tinha divulgado para algumas pessoas. Talvez seja melhor colocar tudo do jeito que eu sempre fiz. Quando tem muita coisa, retira e apresenta outro. Não vai ser. Eu tento hoje a fazer isso, sabe? Porque aquelas datas. Aí nós teríamos que discutir coletivamente o que fazer, tá certo? Então, gente, a minha ideia seria, se for o caso, esperar mais uma semana, ou retirar agora, guardar uma semana, tirar um e apresentar, sei lá. Mas eu acho até para vir o mais robusto, até nas questões que eram complementares, que agora cada uma delas já justifica a apresentação de um projeto de lei, tá bom? Falei demais, mas se alguém tiver dúvida, responde também.